Bem-vindo à Rede Nacional Cristã. Hoje chegamos a um dos capítulos mais importantes da Bíblia, a queda do homem. É aqui que entendemos a origem do pecado e a razão pela qual precisamos de um Salvador. Leitura do dia. Mas a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Onde estás? Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Todos os dias, durante um ano, vamos ler e fazer uma reflexão de alguma passagem da Bíblia. E hoje vamos falar sobre o terceiro capítulo de Gênesis. A narrativa da queda no livro de Gênesis não é apenas uma história antiga. Ela revela verdades profundas sobre a condição humana e sobre o coração de Deus. 3 grandes lições saltam do texto e permanecem vivas até hoje. A primeira é que a tentação distorce a palavra de Deus. A serpente não negou a existência do mandamento divino, mas lançou dúvida: é assim que Deus disse. Esse detalhe mostra o método do inimigo. Ele semeia confusão e insinua que a ordem divina é exagerada, injusta ou restritiva. O pecado não começa com o ato em si, mas com a dúvida plantada no coração. Quando deixamos de confiar plenamente naquilo que Deus disse, abrimos espaço para interpretações enganosas, para justificativas humanas e para escolhas que nos afastam do propósito divino. A segunda verdade é que o pecado gera vergonha e separação. Quando Adão e Eva comeram do fruto, seus olhos se abriram, mas não para uma liberdade maior, e sim para a consciência da culpa. Eles perceberam a própria nudez e tentaram se cobrir com folhas, como se pudessem esconder a falha. Mais ainda, tentaram se esconder do próprio Deus, que caminhava com eles no Éden. O pecado quebra a comunhão, nos faz fugir da luz, nos coloca atrás de máscaras. Aquilo que antes era liberdade torna-se prisão, e o coração que antes descansava em Deus passa a temê-lo. Essa dinâmica continua presente em nossas vidas hoje. Toda vez que cedemos ao pecado, experimentamos o peso da vergonha e a dor da distância. Mas a terceira verdade é talvez a mais bela. Mesmo no juízo, Deus trouxe esperança. Ele anunciou as consequências da queda, mas também proclamou uma promessa. No meio da sentença contra a serpente, surgiu a palavra de esperança. Da descendência da mulher nascerá aquele que esmagará a tua cabeça. Esse primeiro anúncio do Evangelho aponta diretamente para Cristo. Desde o Éden, Deus já preparava a solução para restaurar o que havia sido perdido. O descendente prometido viria para vencer a serpente, derrotar o poder do pecado e abrir novamente o caminho para a comunhão com o Criador. O Éden, portanto, nos mostra o que perdemos: a inocência, a paz plena, a comunhão sem barreiras com Deus. A queda trouxe dor, trabalho árduo, morte e separação. Porém, a cruz nos mostra como tudo pode ser restaurado. O que o primeiro Adão perdeu, o último Adão, Cristo, veio recuperar. Se no jardim da queda o homem se escondeu de Deus, no jardim da ressurreição a pedra foi removida, e o acesso ao Pai foi reaberto. Essa é a mensagem central. O pecado trouxe queda, mas a graça trouxe restauração. A vergonha deu lugar ao perdão. A separação foi vencida pela reconciliação. E a dúvida lançada pela serpente foi substituída pela verdade eterna da palavra de Deus, confirmada em Jesus. Assim, a queda não é apenas um alerta sobre a gravidade do pecado. É também o pano de fundo que nos permite enxergar a grandiosidade da cruz. O Éden aponta para aquilo que se perdeu, mas a cruz aponta para a vitória de Cristo e para a vida abundante que podemos experimentar nele. Onde você tem acreditado em meias-verdades que o afastam da palavra de Deus? Essa é uma pergunta necessária,
porque o inimigo raramente se apresenta com mentiras descaradas e óbvias. O mais comum é a distorção sutil, aquela que parece correta à primeira vista, mas que carrega veneno escondido. Foi assim no Éden. A serpente não negou completamente o que Deus havia dito, apenas levantou uma dúvida e acrescentou uma interpretação distorcida. É verdade que Deus disse. Essa pequena mudança de tom foi suficiente para plantar confusão e abrir espaço para a desobediência. As meias-verdades continuam existindo hoje. São pensamentos que parecem inofensivos, mas que nos afastam lentamente da vontade de Deus. Pode ser a ideia de que não tem problema desobedecer em coisas pequenas. Pode ser a ilusão de que você precisa se afastar de Deus até melhorar para então voltar. Ou a crença de que o pecado traz realização verdadeira e que você pode controlar suas consequências. São frases que soam convincentes, mas que corroem o coração e minam a fé. O pecado sempre promete liberdade, mas o que ele entrega é escravidão. Ele diz: faça o que quiser, seja dono de si mesmo, não deixe ninguém limitar sua vontade. Mas a consequência é justamente o oposto. Correntes invisíveis que prendem a alma, vícios que dominam, culpas que pesam, relacionamentos quebrados. A liberdade ilusória se transforma em prisão real. Assim como Adão e Eva, que acreditaram estar conquistando algo maior ao comer do fruto, mas terminaram experimentando vergonha e medo, nós também descobrimos cedo ou tarde que a desobediência nos custa caro. E é nesse cenário que surge a voz de Deus. Em Gênesis, após a queda, o Senhor chamou: Adão, onde estás? Não porque não soubesse a localização do homem, mas porque desejava alcançar o coração dele. Essa pergunta atravessa o tempo e continua ecoando até hoje. Deus não pergunta onde estás, para acusar, mas para restaurar. Ele não chama para humilhar, mas para trazer de volta. Seu tom não é o de um juiz que apenas sentencia, mas o de um pai que busca o filho perdido. Talvez, neste momento, você esteja se escondendo como Adão e Eva, tentando cobrir com folhas de figueira aquilo que pesa na consciência. Talvez esteja fugindo, acreditando que Deus já desistiu de você. Mas a verdade é que o chamado dele permanece: onde estás? Essa é uma pergunta de amor, que abre a porta para recomeçar. A graça de Deus não ignora o pecado, mas oferece perdão e cura. Ele nos convida a sair da escuridão, a deixar de lado as meias-verdades que nos afastam dele e a voltar para a sua presença. Porque só em Deus encontramos a verdadeira liberdade. Não a liberdade que engana e escraviza, mas a liberdade que restaura, perdoa e dá vida em abundância. Hoje, essa mesma voz que ecoou no Éden continua chamando você. Não fuja. Não se esconda. Responda. Deus não quer saber apenas onde você está fisicamente, mas onde está o seu coração. Ele está pronto para recebê-lo, para renovar sua vida e para mostrar que a comunhão que parecia perdida pode ser plenamente restaurada em Cristo. Convido vocês para fazermos uma oração. Senhor, reconheço que o pecado me afasta de Ti, mas agradeço porque em Cristo tenho perdão e reconciliação. Dá-me discernimento para não cair nas mentiras do inimigo e força para viver em obediência. Obrigado pela promessa do Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Amanhã vamos falar sobre Caim e Abel, a primeira história de conflito humano registrada na Bíblia. Aqui é a Rede Nacional Cristã, conectando o Brasil à Palavra de Deus.